capítulo 4, no verso 1, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza. Fala para o seu irmão assim, com firmeza. Não, fala com firmeza. Olha só, ele pede, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem. E insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que querem ouvir. Eu estou lendo na NTLH. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Paulo está escrevendo essa carta na prisão. Paulo está tendo seus últimos dias nessa terra. Se nós fôssemos continuar lendo esse texto, iríamos ver a tristeza no coração dele em relação não a ir para a glória, pelo contrário, porque ele já tinha dito, para mim era muito melhor estar na eternidade que estar aqui. Teve esse privilégio. Mas ele disse, por amor a vocês, ainda decidi ficar, mas lá não tem nem comparação. E nessa carta que ele escreve ao seu discípulo, ele começa a queixar-se de como está o seu coração. E é impressionante o que eu vou te dizer agora. Obrigado, querido. Porque nesse processo de ser chamado cristão verdadeiro e genuíno, e nós já falamos sobre isso aqui, eu quero só te preparar. Para quê, pastor? Te preparar para ser um guerreiro, um soldado de Deus. Não será fácil. Haverão pressões que vão gerar em você dois sentimentos: o de perseverar ou o de desistir. Conselho: não desista. O diabo sordidamente vai usar das coisas mais terríveis para diminuir a sua fé. Haverão momentos em que você, de todas as formas, será apertado. E com Paulo não foi diferente. Ele diz: olha, venha me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por este mundo. Propositadamente eu estou lendo nessa linguagem para você compreender a situação que Paulo estava vivendo. Tinha um obreiro, um irmão, que se apaixonou pelo mundo. Ele não estava falando de uma pessoa comum, ele estava falando praticamente de um discípulo, de alguém que se apaixonou pelo mundo. Vai acontecer isso? Vai. Muitas vezes entre nós. E como acontece? Pessoas queridas que estão caminhando e do nada se apaixonam pelo mundo. Mas eu vou especificar para você o que é se apaixonar pelo mundo. Que às vezes fica muito sutil. Se apaixonou pelo mundo. Se apaixonou pelo mundo aí o jovem e a jovem têm interesse um no outro. Não segue os princípios. Ou decidem sair da igreja porque simplesmente ficou apaixonada por alguém. Isso é muito comum entre nós. Larga tudo, deixa tudo. E pasme, especialmente quando começa a ganhar um dinheirinho. Já acha que é independente do pai, da mãe, nariz empinado, já posso fazer o que eu quero, né? Não preciso mais mamar no peito, não preciso mais que ninguém limpe meu bumbum, já sou dono de mim mesmo. Nossa, como ser humano é horrível. E aí decide ir embora, porque se apaixonou por um rapaz, por uma moça. Ou então entre nós se apaixonam, não seguem os princípios da palavra de Deus. E isso causa um estrago. Ou então, de repente, coloca um negócio, como já aconteceu demais isso aqui. O cara chega miseravelmente. Eu falei há poucas semanas sobre isso. Chega numa situação, que misericórdia. Aí ganha um dinheirinho, sabe? Monta um negócio, monta uma empresa.
Recentemente eu estava conversando com um destes, umas semanas atrás. Tenho muita comunhão, gosto do cara. E é impressionante como o orgulho desceu o coração, sabe? Como a arrogância, como acha que se apaixona pelo mundo. Não tem a vida de Deus em si. Então, esse camarada especificamente foi um destes, que se apaixonou pelo mundo. E se apaixonar pelo mundo, muitas vezes, não é nem muita. Você vai ver já já. Não é nem achar. O cara se apaixona pelo mundo, mas ainda fica no corpo. Você vai ver já já. Se apaixona pelo mundo, mas fica no corpo, causando um estrago. Um estrago terrível. Olha só. Eu gosto do estudo, inclusive, daqui a algumas semanas eu vou falar sobre isso. A gente vai ver já já no verso 15, quando Paulo manda que se guarde também deles, porque resistiram às palavras da verdade. E eu gosto do que eu vou ler agora. Os crentes sem conhecimento bíblico acham uma falta de amor cortar a amizade com estes tipos de pessoas. Só que isso é ordem apostólica. Evitarmos aqueles que estão começando a viverem de maneira herética. Eu sou assim. É por isso que ou o cara vai me amar ou ele vai me odiar. Não tem jeito. Começou a viver heresia. Eu corto, mas eu não corto, não. Eu decepo. Eu tenho uma tacana lá espiritual. Corto na hora. Porque não dá para conviver com heresia. É ordem apostólica. Repita comigo. Os que ficam juntos são iguais ou tornam-se iguais. Mamãe que está na eternidade dizia para mim: quem anda com o cego dorme de cabeça para baixo. Eu não tenho amigos no mundo. Ou eles se tornam meus irmãos, ou eu não vou ter amizade com eles. Eu tenho que puxar. Essa coisa de estar sempre sentado com gente no mundo. Não, não, não. Eu tenho pessoas, né, que eu conheço que são ímpias, ou eu as trago, mas conviver com elas não dá certo. Não funciona. Isso em qualquer segmento. Pastor, senta com a minha esposa e pergunta para ela. Com a minha própria família, a família do meu pai foi assim. Eu me converti, um pouco tempo, deixei, não fazia, não queria. Ah, é dia das mães, pode ser dia do que for. Eu ia a pulso, dia do pai piorou, eu não quero conversa. Ou quero a bebedeira. Ele falou, ou vocês mudam ao ponto da família se reunir e dizer, peraí, cara, depois que você converteu, depois que você tornou pastor, problema de vocês. Eu arrumei muito pepino. Você não tem que abandonar o pai e a mãe, é diferente. Eu e minha esposa sempre fomos lá, sempre honrei meu pai. Honrei tanto que antes de eu trazê-los a Cristo, ela sabe disso, eu disse, olha, Deus me falou que eu preciso ir na casa do papai e da mamãe. E a gente foi. Eles nem eram crentes. E eu fui lá, ajoelhei e pedi perdão para eles por tudo que eu fiz de errado. Não é abandonar no sentido de lá, não. É não conviver com o pecado deles, amém? Você não é obrigado a sentar na roda com cachaça, com um cigarro. E era assim na casa dos meus pais, na época. Né? E eu me posicionei. Foi difícil? Foi muito difícil. Foi doloroso? Foi muito doloroso. Olha para o seu irmão e diz assim: sabe onde estão todos hoje? Entre nós. Todos. Tá vindo sobrinho, tá vindo a galera. Meu irmão, ou você influencia ou você é influenciado. Agora, é preciso um posicionamento. Aquele que é fiel a Deus, ele não. A Deus, não é nem a homens. Eles vão se afastar. Porque você vai ver atitudes, situações. Sabe, Paulo está vivendo um momento tão difícil, tão tenso. Demas se apaixonou pelo mundo, me abandonou, foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia. E Tito para a região da Dalmácia. Homens que caminharam com ele. Aí ele diz: somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho.
Eu mandei Tique para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa, que deixei na cidade de Trode, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Cara, o homem está preso. Mas o corpo dele estava preso, o espírito dele não. A alma dele era livre. Ele sabia que a obra dependia de Deus e não dele. Mas se ele estava naquela circunstância, o que eu posso fazer por estar preso aqui agora? Eu posso escrever, eu posso delegar, sabe? Não é uma circunstância que deve te paralisar. Tem muita gente que quando a circunstância difícil vem, se paralisa, fecha a porta do quarto, quer largar a igreja, quer sair, quer ir embora. Não faça isso. Mas tem um camarada aí especial, sabe, que feriu muito o coração de Paulo. Alexandre, o ferreiro, e olha o que eu vou te dizer agora. Ser ferreiro naquela época, forjar ferro, era um ofício nobre. O cara ganhava dinheiro, porque era o principal, era a principal matéria que se trabalhava, né? A época do ferro, forjar ferro. E diante disso, o que nós enxergamos? Quando Paulo escreve Alexandre, o latoeiro ou ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Esse camarada foi um cristão primitivo. Sem sombra de dúvida, era um discípulo fiel de Paulo. Fiel. Um obreiro de primeira linha, talvez até um mantenedor do apóstolo. Segundo alguns estudiosos, quando ele fala de Demas, me abandonou, né? Amou o mundo. O estrago que Alexandre causou foi maior. Foi maior. Ele diz aqui que ele, além de abandonar o apóstolo Paulo, né, a fé original, ele ainda o prejudica. Ao ponto de ele defender os judeus e acusar o próprio apóstolo Paulo. Alguns estudiosos bíblicos dizem que do meio da multidão ele se levanta alguém que caminhou com Paulo. Preste atenção. Nesse processo de caminhada com Deus, muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer comigo e com você. Vai ser fácil? Talvez aquele marido que caminha com você do nada vai te abandonar. Como aconteceu com a Maria Waterworth. Vai te abandonar. E aí, você vai fazer o quê? Vai parar? É triste? É difícil. Estamos falando de uma mulher que pensou em suicídio muitas vezes. O marido a deixa. 5 filhos, um após o outro, morre. Tu imagina o desespero dessa mulher, fazendo a obra de Deus, sendo justa. Porque uma coisa é quando você recebe uma sentença por ser ruim. Mas quando uma sentença vem, você sabendo que está fazendo a coisa certa, cara, isso. Olha, só supera isso quem é gigante em Deus. Nós estamos falando de um Jó que sabia quem era em Deus. O próprio Deus diz para Satanás: homem justo e fiel como ele não há na terra. O cara estava sofrendo por causa de uma rixa no mundo espiritual. E esse camarada, ele age de maneira dura, ele desonra o apóstolo Paulo. Ao ponto do apóstolo dizer para ele assim: olha, tome cuidado com ele, pois ele combateu com muita violência a nossa mensagem. Meu Deus do céu. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. E não só o abandonaram, mas muitos destes que estavam com Paulo foram agentes usados pelo diabo
para o acusá-lo, como o próprio Alexandre, segundo alguns estudiosos. Por quê? Porque o diabo entrou no coração desse homem. E ele diz: mas o Senhor ficou comigo. O Senhor me deu força. Vai ser fácil para você e para mim? Não vai ser fácil. Nós viveremos momentos intensos dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, onde você estiver. E o apóstolo diz: espero que Deus não ponha isso na conta deles. Uau! Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Porque não se tratava do Paulo, se tratava de Deus, se tratava do evangelho de Deus. Uma coisa é eu ir contra o ser humano, mas outra coisa é eu ir contra aquilo que é de Deus. Então, quando você vai contra aquilo que é do outro, beleza. Mas contra o que é de Deus, pesa. E por isso que ele diz: espero que Deus não coloque isso na conta deles. Porque Paulo era alguém que vivia no sobrenatural. Ele sabia, ele próprio, inclusive, sabia o que era realmente se opor à vontade de Deus. E que preço você teria que pagar muitas vezes. Mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. Naquele momento, Paulo estava ainda preso, mas não condenado à morte, a sentença. Mas ele sabia que o dia dele estava chegando. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. Porque essa era a visão de Paulo. Sabe, quando nós fazemos o reino dentro de uma visão humana, quando nós fazemos o reino dentro de uma visão pessoal, nós teremos problemas. Mas quando nós entendemos que tudo é de Deus e que tudo pertence ao Senhor, é diferente. Nada do que é dele deve ser tomado por conta própria. Não, eu não vou possuir aquilo que é de Deus. Eu não vou achar que isso é meu. Quando você compreende que a vida que Deus te deu, a minha vida e a sua vida, pertencem ao Senhor, você não vai viver de uma forma carnal. Embora o diabo vai aturdir a sua alma e a minha, sim. Ele virá com fúria para tentar de todas as formas nos tirar do propósito. Mas maior é o que está em mim e em você. Então, não se preocupe. Descansa o teu coração naquilo que Deus já tem para você. Mas diga assim para o seu irmão: não queira nem de longe estar fora do propósito e da vontade de Deus. Sabe, eu falo isso com temor e tremor, porque eu provei disso. Eu provei do que é querer estar fora há muitos anos atrás, achando que eu poderia conduzir a minha vida do meu jeito e da minha forma. Conselho: não faça isso. Isso não é bom. Isso não é saudável para ninguém. O propósito de Deus para mim e para você é que sejamos agentes de sua manifestação e amor e justiça. Muito cuidado, porque nós temos ouvido muitas vozes aí fora. São muitas vozes, gente. A internet está cheia. É tantas ideias, tantos pensamentos, é tanta coisa para te afastar e me afastar da verdadeira mensagem do Evangelho. Mas firme o seu coração e se posicione. Quando Paulo dá suas saudações no meu coração, sabe, vem um sentimento de um homem equilibrado, de um homem firmado na eternidade e que não tinha os seus olhos postos e fitos no que era humano carnal. Saudações a Priscila e ao seu marido Áquila e também à família de Onesíforo. Erasto ficou na cidade de Corinto e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. Quando ele diz aqui: faça o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eubulo
Dente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito e que a graça de Deus esteja com vocês. Estar na circunstância que Paulo estava, gente, e ter essa saúde emocional, sabendo quem ele é, ter essa saúde de espírito, saber quem é quem, saber com quem ele podia contar, ter essa consciência do que era o reino de Deus, aconselhar da forma com que ele aconselhava, mesmo estando preso. Olha, isso é para pessoas que estão intimamente entrelaçadas com Deus de uma forma que elas não vão prestar seus corações para coisas inúteis e tolas. Quantos de nós falhamos? Sabe por quê? Porque nós somos, infelizmente, difíceis de lidar. Eu não estou falando com 1, 2, 3. É para todos nós, incluindo eu também. Sermos quebrantados. Sabe, muitas vezes dentro de uma célula, onde teremos uma grande multiplicação de células, uma linda festa aqui mais tarde. Quantas vezes na célula você quer impor sua vontade? Quantas vezes na célula você não aceita aquele padrão que tem sido colocado para você, como liderado ou até como líder? Uma das coisas que eu mais me desdobro na igreja é poder lidar com centenas de pessoas, cada um com a cabeça, com o pensamento. Cada líder que chega, pastor, fulano fez isso, pastor Cicrano fez isso aqui, ó. Cicrano tá desse jeito, e você olha. Caramba, descansa o teu coração. A igreja não é sua, não é minha. As pessoas não nos pertencem, não são propriedades nossas. A célula não é sua, não é minha. Sabe? Se você notar que o outro é arrogante, orgulhoso, porque é um julgamento seu, fique quieta, fique quieto. Não queira impor sua vontade. Sabe qual é o maior problema nosso? É querer impor a nossa vontade. Impor a sua vontade. Não imponha a sua vontade. Não faça isso. Não, sabe, não queira impor. Entra no crivo das escrituras, segue a palavra de Deus. Tenha esse coração paulino, né? Olha, saúde a Priscila, seu marido. E ele começa a falar para os irmãos. E o cara tá numa condição de aperto tão grande, mas é alguém tão consciente do que é que ele diz, que o Senhor seja com o seu espírito, meu irmão. E que a graça seja com vocês. Gente que vive essa verdade de Deus não vai ficar preocupado com algumas coisas. Nós estamos chegando a um nível de maturidade como jamais nós chegamos como igreja, mas nós precisamos avançar mais, crescer mais, desejar mais de Deus para podermos ganharmos o máximo de almas possível, expandirmos o reino de Deus. Temos o Espírito em nós. Eu vou desconstruir algumas pessoas aqui. Algumas eu conheço, algumas já até conversaram comigo sobre isso, outras nem tanto, mas sei que, como eu, muitos pensam assim. Se você pensa em se aposentar e comprar um lote de terra para plantar macaxeira, inhame e batata, você não serve para a obra de Deus. Eu estou sendo muito sincero a você. Você é egoísta e só pensa em você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu também pensei assim. Houve dias em que eu dizia, rapaz, sabe uma coisa? Dá muito trabalho cuidar de gente. Eu dizia para minha mulher, vontade que me dá é comprar um lote de terra, plantar inhame, macaxeira, batata. Não dá. Não faça isso. Preste atenção. Isso é um erro muito grande. Alguém conhece aqui o bispo T.D. Jakes? Quem já ouviu falar no T.D. Jakes? Poucos, né? Um homem de Deus, topado. Acho que eu vou começar a colocar algumas palavras do T.D. Jakes para vocês saberem quem é esse camarada. Né? É, T.D. Jakes. E certa vez ele queria desistir do ministério. Coloca aí a foto do homem. Ou um vídeo dele rapidinho. Eu não sei quantos viram na internet que ele teve um probleminha recente, né? E quase vai para a glória. Quase.
Ele queria desistir. É um vídeo que tem falando sobre isso, né? Ele dando testemunho, ele queria desistir. Ele disse, sabe uma coisa, eu vou largar tudo, não dá mais. Porque ele foi tão assim, espetado, tão massacrado, e a obra de Deus, ela não é fácil. Como eu disse para você, é de Deus. Então o diabo vai se levantar para se opor a você. Que ele disse, não, eu vou desistir, eu não quero mais saber. Ele estava muito cansado, estava mal. Estava saindo de um evento e estava indo para o quarto de hotel, quando alguém escreve, entrega ali uma carta. E aí quando ele recebe aquela carta, ele começa a chorar copiosamente. A mulher agradecendo, porque ela estava à beira da morte. Estava para realmente dar fim à sua vida. E dentro daquela situação, ele começa a agradecer a Deus, porque nem mesmo ele sabia do alcance e de como Deus o estava usando para resgatar tantas pessoas. E aquela mulher na carta agradece, pede a Deus que o guarde e agradece por ter livrado ela, a sua família, e começa a contar o seu testemunho de resgate extraordinário. E ele chora e ele pede perdão a Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você está aqui nessa manhã porque Deus tem negócio com você, meu irmão. Olha, diz assim para o seu irmão, você é imprescindível na obra de Deus. Ninguém vai fazer o que só você pode fazer. Fala assim para o seu irmão, os pastores não vão alcançar seus amigos, especialmente sua família, os que te cercam. É você, o agente de transformação da sua família. É você. Então, se você está aqui nessa manhã, é porque Deus, apesar de todas as circunstâncias contrárias, Ele acredita em você. Agora, apresse em se quebrantar. Apresse em se humilhar. Apresse em chegar diante de Deus e abrir o seu coração. Apresse em dizer, Deus, eis-me aqui, eu quero ser usado por Ti. Não é do meu jeito, não é da minha maneira. Nós temos um bom número de pessoas todos os sábados. Mas eu sempre digo que poderia estar bem maior. Bem maior. Porque que fome eu tenho de Deus. Que vontade eu tenho de Deus. Que não seja você, alguém que vai se apaixonar pelo mundo, ou alguém que será um opositor da obra de Deus. Vai ser fácil? Não. Você vai ter que aprender a lidar com situações inimagináveis. Houveram momentos na minha vida que eu disse, Deus, o que é que está acontecendo? Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu te amo. Deus, o que é que está acontecendo? Fale comigo, Senhor. Me ajuda. Senhor, me dê capacidade. Tem outra foto dele sem ser essa? Tem até um testemunho. Vê se vocês conseguem encontrar esse testemunho dele. Pode ser que encontre ou não, que dê tempo. Eu acho muito legal. Se a gente puder encontrar. Haverão momentos difíceis e tensos em que você vai dizer assim, pô, eu vou largar, eu não aguento mais. Sabe, haverá momentos em que dentro da tua própria casa, na tua família, gente que está comendo do teu prato na tua mesa, vai te esfaquear, vai olhar para você e dizer que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Vai doer? Muito. Houve um momento em que eu e minha esposa amamos muito, muito, muito uma moça, uma menina. Essa menina era como filha para nós. Como filha. Ela cresceu com a minha filha. Ajudamos muito, 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 muito essa menina. Muito.
Em todos os sentidos que você possa imaginar, de viagem, de estar junto com a gente, de, sabe, de ir no nosso carro, de pagar hotel, de pagar as refeições, de tanta coisa, de pagar seus estudos. Hoje nós somos inimigos. Inimigos. Porque, sabe, não suportou verdades. A verdade levou Jesus para a cruz, mas a verdade também trouxe a ressurreição e a salvação para mim e para você. Prefira viver na verdade do que viver na mentira. Vai doer? Vai. Porque a carne vai olhar e vai dizer, caramba, eu fiz tanto e olha o que eu recebi. Mas não tem problema. Você está fazendo por Cristo e para Cristo. Isso, esse aí mesmo. Sentir o apoio e o amor de vocês. E foi óbvio, domingo, que vocês passaram por isso comigo. Você pode não saber todos os detalhes, eu não conhecia todos os detalhes, eu não sabia todos os detalhes, mas Deus sabia e estamos juntos em sua presença. A coisa mais estranha que eu compartilharia com você é que, no meio de tudo o que você viu e sentiu, eu não vi que não experimentei isso do jeito que você experimentou. Eu nem sabia disso até ver na TV. Eu olhei em volta e todos estavam ao meu redor. Fiquei irritado porque não sabia por que eles estavam perto de mim. Eu não experimentei isso. O que eu experimentei foi a sensação de estar embalado. Como se eu estivesse embalado e estivesse quieto e fosse pacífico. E nós estávamos embalados. E eu passei dias refletindo sobre o que era estar embalado em uma crise.
E talvez você esteja passando por algum tipo de crise em sua vida, em seu corpo, suas finanças, seus filhos, sua saúde, suas emoções, sua mente. Como as coisas parecem do lado de fora, nem sempre refletem a aparência por dentro. Deus me abraçou e você está olhando para um milagre. Eu estava na unidade de UTI e a pessoa ao meu lado no dia em que me deixaram sair, a razão pela qual, uma das razões pelas quais eu estava tão emocionado era porque eu senti o sol bater no meu rosto, ao mesmo tempo que uma pessoa no corredor estava sendo levada para o necrotério. E isso me lembrou da fidelidade de Deus. Cada momento, cada segundo, cada minuto da sua vida. Você deve reconhecer que alguém está indo para o necrotério enquanto você está indo para a luz. Não porque você é melhor, não porque eles são piores, mas pela incrível graça de Deus. Isso realmente coloca seus problemas em perspectiva. E eu queria cumprimentá-lo esta manhã. Eu queria dizer que te amo esta manhã. Eu queria encorajar a igreja, o mundo, pela incrível quantidade de apoio, a incrível quantidade de orações, a incrível quantidade de amor e preocupação, e até mesmo de pessoas que eu nunca teria pensado ser possível. Mas o maior apoiador foi Deus, que estava comigo a cada passo do caminho. A primeira-dama nunca saiu do meu lado desde o momento em que entrei na UTI, através da cirurgia até o momento em que saímos, em cadeiras de rodas juntos. Sim, nós saímos em cadeiras de rodas juntos. Ela nunca estava a mais de 1 metro de mim. Meus filhos, meus amigos acompanhando tudo de perto. Todo mundo, os meus membros. Mesmo quando eles disseram para eles irem embora, eles ficaram do lado de fora. Eu pensei que íamos ter uma vigília de oração. Mas eu quero que você entenda. E eu vou sair do seu caminho e eu vou deixar você ir em frente. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você me ajude a louvar a Deus por não estarmos planejando um funeral. Eu preciso que você me ajude a louvar a Deus que estamos aqui comemorando. Eu sei que realmente preciso de você para me ajudar a louvar a Deus. Você não entende o que eu lutei. Eu realmente preciso que você me ajude a louvar a Deus, pois Satanás não obteve a vitória hoje. Fisicamente eu não posso glorificar a Deus como eu quero, mas alguém que tem a força e a destreza e a agilidade apenas dê a Ele a glória por mim. Exalte a Deus e dê-lhe um grito de louvor e entusiasmo. E cuide-se. Eu te amo. Paz. Segunda Coríntios, capítulo 7. Aleluia. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos por fora e temores por dentro. Deus, porém, consola os abatidos e consolou-nos com a chegada de Tito. Não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que minha carta tenha causado tristeza a vocês,
não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Paulo escreve também para essa igreja, exortando-a, e a exortação não foi fácil. Não será fácil para você. Não será fácil para mim, não será fácil para nós, nunca será fácil. Porém, quando nós vivemos essa tristeza, como diz Paulo, segundo Deus, ela produz em nós alegria. Eu sei que muitos de vocês estão atravessando tribulações pesadas com familiares, com pessoas queridas, ou até mesmo da própria existência sua. Quantas crises existenciais batem no nosso coração? Eu sinto no espírito que esse momento é o momento de nós refletirmos o que nós queremos em Deus, de verdade. O que nós necessitamos de Deus de verdade, para podermos manifestar a graça dele aonde formos e onde estivermos. Tudo que nós temos visto, tudo que nós temos provado, tudo que nós temos sentido nesses praticamente últimos 2 anos para cá tem sido inimaginável. Nesse último evento que nós tivemos aqui com os nossos pastores e discipuladores, foi uma alegria tão grande poder ouvir deles. Que igreja saudável, que igreja linda, que igreja cheia do amor de Deus, que pessoas preciosas e tão alegres em Deus. E é lógico que tudo isso é para a honra e glória do nome de Jesus. Mas eu sei que muitos de vocês também, assim como eu, estão louvando não apenas, sabe, pelo que está vendo, mas pelo que não está vendo. Eu sei que muitos de vocês estão atravessando tribulações e lutas e coisas assim que tem hora que você diz, meu Deus, mas eu vou realmente, eu amo muito essa música, porque ela diz, eu guerreio louvando. Temos muitas pessoas a ganhar? Tem. As minhas orações, tem hora que eu digo, Deus, eu não vou parar. Eu vou continuar intercedendo e orando. Eu sei que de alguma forma acontecerá. Eu sei que de alguma maneira o Senhor agirá. Por esses meses você também vai ouvir um grande testemunho. Particularmente assim, a gente sofre muitas coisas, e uma delas, vocês vão entender daqui a alguns meses, né? Quando esse testemunho chegar, eu vou dizer, lembram que eu disse para vocês? Eu, minha esposa, os meus filhos, especialmente a minha irmã, né, a mais velha das 3. Tenho conversado muito com ela. E não tem sido fácil, né? Tem hora que no meu quarto eu digo, Deus, por quê? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser desse jeito? Mas ontem, conversando com ela, ela me falou algo que alegrou muito o meu coração. Eu disse, quem sabe isso já é um sinal da parte do Senhor. Tem coisas que não são fáceis. Eu sei que alguns de vocês estão passando por perdas e dores assim, que não são fáceis, né? Mas o Senhor vai te dar vitória, assim como Ele tem concedido vitória dia a dia, mês a mês, ano a ano. Continue orando. Não é nada no físico, não é doença, não é nada. É uma situação em que nós já estamos travando. Tem muito, na verdade, tem
tem mais ou menos somente uns 16 a 17 anos. Uma batalha que vocês vão entender depois. Eu me lembro antes da minha mãe morrer, ela chorando, disse: meu Deus, porque tem que ser desse jeito? Mãe, Deus sabe de tudo. Sabe? Eu vejo Deus na sua infinita bondade. Eu fico imaginando algumas coisas que aconteceram depois da morte dela. Às vezes a gente não entende. Eu acho que ela não tinha estrutura para suportar muitas coisas depois da morte dela. Depois da morte da minha mãe, foi um tsunami assim na família na família dos meus, principalmente do meu pai, que os mais íntimos sabem um pouquinho, mas a minha mãe não suportaria. Até na morte dela eu louvo ao Senhor, eu disse: Deus, o Senhor poupou minha mãe, porque não seria fácil para ela viver algumas coisas que eu particularmente vivi na minha própria família. Minha mulher sabe disso, meu filho. Eu acho que minha mãe não suportaria ver a gente sofrendo tanto, as minhas irmãs sofrendo muito, muitas coisas. Então Deus sabe de tudo, tudo tem a sua hora, né? Mesmo que não seja aquilo que é a vontade, como eu digo, é a perfeita vontade, mas entra na boa vontade de Deus, na agradável, não na perfeita. Até nisso Deus ele trabalha, porque vocês vão ouvir esse testemunho. Aguardem, para a honra e glória do nome de Jesus. E eu me lembro que no jejum com ela, por essa situação, há algumas décadas atrás, eu disse: Deus, só um milagre, somente um milagre. E eu observo como o diabo ele vem com essa fúria para tragar aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já colocou. Não vai ser fácil você perseverar. Não vai ser fácil você olhar e dizer assim: consegui, arranquei das mãos do diabo. Mas é você, diga assim para o seu irmão: é com você que Deus conta para arrancar aquela pessoa das mãos de Satanás. É você. Essa responsabilidade eu não coloco sobre ninguém. Ninguém. Eu não coloco sobre ninguém. A responsabilidade é minha de arrancar algumas pessoas das mãos de Satanás. Porque é você esse veículo poderoso que Deus vai usar. Então não retroceda. Não dê para trás. Amém? Vá na paz. Deus te abençoe. Continue no ótimo sábado. E à noite nós estaremos aqui no grande poderoso culto de célula, né? O nosso celulão. Deus te abençoe.